¿Está bueno? ¿Micrófono? Sí. Empiezo en castellano, pero que empiezo también pidiendo disculpas porque voy a hablar en portugués. Vosotros no merecen oír meu castellano, sí, está muy malo. Entonces, me voy a hablar despacito en portugués, sí? Por favor, si no me compreendan, pidan que lo repito. Gracias. Bom, boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, concorrendo com o jogo, que eu sei que é bastante forte o meu concorrente. Então, agradeço a todos vocês e espero, então, tornar esse momento, esse pedacinho da noite de hoje, bastante produtivo, para que a gente possa pensar alternativas para o campo das humanidades, da educação. O que eu trago para vocês hoje para conversar é um pouco das políticas e do modelo de educação superior e pós-graduação no Brasil. Algumas coisas, pelo que eu tenho visto durante os dias que eu estou aqui, são bastante semelhantes e outras nos distinguimos bastante. Essas diferenças, são boas, não dá para dizer que são ruins ou boas, mas tem um pouco de cada coisa e é o movimento que nós nos encontramos e esperamos mudar algumas políticas, não só na Colômbia, mas no Brasil também. E essas aproximações favorecem discussões que acabam, sim, chegando em algumas agências de fomento de investigações e que mudam algumas práticas. Então, eu vou trazer um pouco para vocês esse tema específico, que é Políticas de Ensino Superior e a Constituição do Homo Lattes. Homo Lattes é uma brincadeira que se faz, equivaleria aqui na Colômbia o Homo Civilac, sim? De consciências. E para nós outros, Homo Lattes CNPq, ou para nós outros, CNPq. O que constitui? Antes de eu entrar especificamente no tema que eu trouxe para vocês, eu penso que me apresentar um pouquinho faz bem, é melhor porque me contextualiza para vocês. Eu integro 2 grupos de investigação no Brasil. Um grupo se chama Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos, ou Sordos, sim, Educação de los Sordos, e o outro grupo, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão. No Brasil, há mais ou menos 2 governos, governo Luiz Inácio Lula da Silva e agora em andamento o governo da presidente Dilma Rousseff. O tema da inclusão é bastante presente em todas as discussões no país. Tão presente que a inclusão acaba entrando em uma das metas de desenvolvimento para os próximos anos dentro do país. Então, nós saímos da compreensão da inclusão, especificamente falando das necessidades educativas especiais na escola, das discapacidades na escola, para uma inclusão macro, onde a diferença acaba ocupando o cenário e definindo não só as práticas educacionais, mas as práticas políticas, econômicas, financeiras, em todos os âmbitos da esfera social e do Estado. Então, eu trago para vocês um pouco desses grupos para que vocês possam me localizar. Eu não vou falar aqui especificamente da inclusão, que é o meu tema de pesquisa, ou da surdez, da sordeira, mas vou falar um pouco das políticas do ensino de pós-graduação no país, que também eu me vinculo como professora investigadora de um programa de pós-graduação localizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, que fica no sul do país. Para me localizar, eu trago um pouquinho o mapa. Um mapa que não está muito bonito, mas peguei da internet e que nos ajuda um pouquinho a entender de onde eu venho. Muito cercana da Argentina e do Uruguai, quer dizer, estou perto lá dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, e fico em Porto Alegre, a minha residência é em Porto Alegre, e a universidade que eu trabalho, a Unicinos, fica a 35 quilômetros de Porto Alegre. É muito próximo,
com área urbana, não é uma área rural, porque um pouco diferente, talvez, de Bogotá, quando se sai um pouco em algumas regiões, se entra numa zona mais rural, certo? Para nós, não. Nós é uma cidade que tu não vê diferença onde começa uma e termina a outra. Aqui trago um pouquinho de Porto Alegre, para que vocês conheçam. Porto Alegre equivale a uma província para vocês, né? Então, uma cidade que tem hoje 2 milhões de habitantes, né? A toda a região metropolitana, 2 milhões de habitantes, e São Leopoldo, que é a cidade onde fica a Unicinos, faz parte do que nós chamamos Grande Porto Alegre. Esta é a nossa alcadia, ou a nossa prefeitura, em português, de Porto Alegre. Fica aqui um pouquinho também do convite para que vocês possam um dia nos visitar. As políticas de ensino superior de pós-graduação no Brasil, elas estão vinculadas a 2 grandes agências. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e eu coloquei aqui o endereço na internet para que vocês possam consultá-la. Interessante porque consultar essas 2 agências, porque aqui são delas que provém todos os editais, todas as formas de intercâmbio que possa existir, não só com o Brasil e Colômbia, mas com qualquer outro país, não só da América Latina também. Então aqui vocês podem ter acesso aos editais. Por exemplo, Colciências, que é um edital de vocês hoje, está aberto numa parceria, numa aliança com o Brasil, tem publicado na CAPES e Colciências para vocês. A CAPES é uma agência ligada ao Ministério da Educação. Então, ela é responsável por toda a regulação da escola básica à pós-graduação no Brasil, aos cursos de mestrado e de doutorado. A CAPES também é responsável por todo o controle e a avaliação dos pesquisadores, dos investigadores e dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, nós no Brasil temos a avaliação de 0 a 7, que é o máximo. Todos os programas de pós-graduação brasileiros são avaliados dentro dessa escala. O máximo, o que seria o melhor dos programas, seria um programa 7. Programas que têm avaliação abaixo de 4, se eles não se recuperam em 1 ano, eles são fechados. Eles não permanecem abertos. Como se avalia os programas de pós-graduação no Brasil? Por um conjunto de ações, por um conjunto de práticas. Entre elas, a primeira, publicação. Os pesquisadores, os investigadores têm que manter publicações em periódicos, livros, né, principalmente periódicos, atrás ou junto livros na íntegra, ou no máximo com 3 autores. Coletâneas não são tão bem avaliadas. Também se avalia os programas de pós-graduação pela produção dos alunos de doutorado e dos alunos de mestrado. Tanto que os alunos de doutorado hoje recebem créditos quando eles possuem artigos publicados ou livros publicados durante o seu curso de doutorado. Vale 1 a 2 créditos cada publicação feita. Então, se é avaliada num comitê de avaliação interno a cada curso de pós-graduação, e se então dá os pesos devidos àquela publicação. Além disso, os pós-graduações no Brasil também são avaliados pela sua inserção na comunidade. Então, não adianta ter pesquisadores top, não adianta ter pesquisadores sêniores muito bons, se não tem uma inserção do programa na região e na comunidade que cerca a universidade. Então, é fundamental, por exemplo, num programa de pós-graduação em educação, que os pesquisadores, que os investigadores, que os grupos de investigação tenham relação direta com a escola, com os movimentos sociais, com aquilo que eles investigam, com os objetos de sua investigação. Então, este é também critério de avaliação dos programas. Além disso, todo um movimento dos alunos, de inserção dos alunos, de circulação dos alunos. Quantos alunos saem para apresentar trabalho dentro do país
e isso para nós não é pouco, né? Porque o Brasil tem um tamanho continental, então sai muito custoso, muito caro para nós enviarmos alunos para o norte do país, para o nordeste, sudeste, porque tudo é muito longe, né? Mas para nós esse constitui um critério de avaliação. Também a internacionalização, intercâmbios de professores, alunos que vêm cursar um doutorado na íntegra conosco, eles têm incentivo do governo federal brasileiro para poder permanecer no país. Ou seja, hoje há uma bolsa ou uma beca para aqueles interessados em fazer doutorado, mestrado no país, em qualquer universidade, independentemente de ser pública ou privada, todos ganham o mesmo incentivo. O que vai valer para isso, claro, é a própria avaliação do programa de pós-graduação indicado por esse candidato. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também está ali o endereço, é onde vocês podem buscar o currículo Lattes, por isso Homo Lattes, que depois eu explico, de qualquer investigador brasileiro. O CNPq está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, enquanto a CAPES se vincula ao Ministério da Educação, o CNPq se vincula ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Aqui, muitas vezes, né, temos duas agências de fomento que financiam investigações, eventos, que também promovem a educação no país, mas muitas vezes existe alguns desencontros, alguns descompassos entre essas duas agências. Às vezes, medidas diferentes de avaliação, de avaliação são oriundas as duas diferentes agências e às vezes entram em confronto. E os investigadores muitas vezes não sabem se eles atendem ao CNPq ou se eles atendem à CAPES. Então, o que eu vou contar um pouco para vocês a partir de agora é essa relação que nós, investigadores e os programas de pós-graduação, mantemos constantemente com essas duas agências financiadoras, certo? Então, muitas vezes atendemos a uma e atendemos a outra. Antes de entrar especificamente na pós-graduação brasileira, é preciso fazer algumas ponderações, algumas observações fundamentais. Por quê? Porque a qualidade da pós-graduação no Brasil, do mestrado e do doutorado, está muito vinculada às avaliações, mas pouco considerada algumas questões que são fundamentais e que determinam a qualidade dos alunos, dos mestrandos e doutorandos que temos no pós-graduação, que é a qualidade da educação básica do ensino médio brasileiro. A atual situação política brasileira favorece o desenvolvimento da pesquisa, da investigação e do pós-graduação. O Brasil tem investido muito nos últimos anos e mais pontualmente dos anos 2000 para cá, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso até o presente governo da presidente Dilma, né, que faz 2 anos de governo, tem investido muito não só na qualidade dos programas de pós-graduação, mas também na internacionalização dos programas. Com esses investimentos, percebeu-se o quê? Não basta fazer investimentos na pós-graduação sem junto fazermos investimentos na escola, na educação básica. E uma das razões que nós temos para que a avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil estejam vinculadas à ação dos investigadores na escola é justamente para que a gente possa alavancar, promover junto a pós-graduação e a escola. Então, tentamos fazer com que a escola, os professores, os alunos também tenham uma formação mais qualificada. Além disso, o que é importante dizer? Para poder falar do desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, eu tenho que entender isso num conjunto de metas promovidas pela nação. No início do ano passado, de 2012, a presidente Dilma, em cadeia nacional, divulga as metas do Brasil para os próximos anos. Entre essas metas,
nós podemos citar o desenvolvimento. É preciso desenvolver. O Brasil quer virar as costas para aquela posição de país subdesenvolvido. Ele quer ser promovido e ser dito como país em condição de desenvolvimento. Então, a meta em todos os campos, mas com uma série, um investimento muito alto na tecnologia, são feitos para que a gente promova um produto nacional. E também traga pesquisadores, investigadores de outros países para dentro do Brasil, para que conheçam o que é produzido lá dentro. A internacionalização, esse é um conceito bastante discutido hoje nas universidades, e hoje mesmo numa reunião que nós fizemos pela tarde, início da tarde, nós também questionamos como fazer a internacionalização de uma forma mais efetiva e que as alianças, os parceiros que nós chamamos, sejam beneficiados, ou seja, como que nós vamos promover uma internacionalização mais efetiva, que tenha produção, formação e que tenha efeitos no desenvolvimento da educação superior e da pesquisa. A sustentabilidade. Bom, essa é uma palavra da ordem do dia. Ninguém pensa em algum investimento na nação sem que haja sustentabilidade. Esse é um destaque que eu quero fazer porque a noção de homo latis, de homem regulado pela sua própria produção, pelas agências de fomento e pelo desejo de produzir, está literalmente, imediatamente vinculado pela razão da sustentabilidade. Como cada pesquisador hoje no país promove a sustentabilidade da sua investigação. As universidades, elas entram com recursos nas pesquisas, no desenvolvimento de investigações, mas o pesquisador tem que fazer uma busca junto às agências de fomento para que consiga recursos para fazer as suas investigações. Então, o Brasil, o Estado, a nação, promove o investimento em becas, em bolsas de estudo para os estudantes, em bolsas para os professores, mas estes devem buscar sustento para suas investigações. E a inclusão ocupa também uma das metas da nação. E essa inclusão, como eu iniciei falando, colocando para vocês, ela deixa de ser entendida no âmbito da escola e da inserção de alunos no meio escolar, alunos com discapacidade, com deficiência, em escolas comuns, regulares, e passa a abranger todos os setores da nação. A inclusão, antes de qualquer questão social, é uma medida econômico-financeira. Quando falamos em sustentabilidade, nós entendemos que a inclusão opera como um gradiente, como diferentes tons, onde as pessoas que integram cada gradiente de inclusão, elas devem prover seu próprio sustento. Elas devem lutar para permanecerem incluídas naquele espaço. Então, inclusão não significa igualdade de participação, mas é igualdade de acesso, de condição de acesso, com lutas diferentes, respeitando sim a diferença. Quando eu digo que não basta entrar diretamente na educação superior e no pós-graduação, que antes é preciso entender o contexto onde essa promoção da pós-graduação acontece, eu trago alguns pontos importantes para mostrar para vocês que o destaque da pós-graduação se sustenta num conjunto de práticas que possibilitam o desenvolvimento que nós temos hoje. Então, quando eu coloco Todos na Escola, esse é um programa do governo brasileiro que coloca a obrigatoriedade e a responsabilidade de todos pelo envio das crianças à escola. De um tempo para cá, todas as crianças em idade escolar, elas devem ir para a escola. Isso parece tão pequeno, mas para um país como o nosso, com diferenças tão acentuadas, diferenças econômicas tão acentuadas, é um grande ganho que se tem. E como é que nós estamos perseguindo este ganho? Nós estamos perseguindo porque responsabilizamos as escolas pela cobrança das famílias por enviarem seus filhos à escola.
Se hoje uma criança fica 3 dias sem aparecer na escola, a direção da escola vai até a casa da criança, do ninho, e pergunta: o que acontece que não vai para a escola? E todo o conselho tutelar, toda uma parte de leis legal é acionada para que essa família seja responsabilizada pelo não envio dessa criança à escola. Muitas bolsas de assistência social estão vinculadas ao envio de crianças para a escola. Nós temos Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Becas, que as famílias recebem para enviarem as crianças à escola. No momento que a criança falta, não aparece à escola, a família perde a beca, perde a bolsa. Então, com isso, nós geramos uma rede de instituições, uma rede de alianças que se comprometem por esse primeiro ponto, todos na escola. Todos pela educação. Aqui há uma diferença que eu quero acentuar. Todos na escola é pela institucionalização da educação. É pela questão disciplinar, é para a formação de um indivíduo que o Brasil deseja para ser um país desenvolvido, para ser um país em condições de desenvolvimento no presente. O Todos pela Educação, ela implica em que qualquer instituição, para mais para mais além da escola, seja responsável pela educação de todos. Todos são comprometidos e convocados a educar. Um pouco dessa discussão, o professor da Universidade Pedagógica Nacional discute em sua tese, o Carlos Nogueira, que ele vem discutir como é que a sociedade, ela vem, em diferentes momentos históricos, se constituindo numa cidade ou numa sociedade educadora. A disseminação tecnológica, a alfabetização tecnológica para os professores, seguido de um computador por aluno na escola. Aqui nós temos diferentes programas de desenvolvimento tecnológico no país, todos vinculados a programas de pós-graduação e graduação, pré-grado, sim? O que seria? Nesse incentivo tecnológico, de consumo tecnológico, de desenvolvimento, de governo eletrônico, eu tenho uma orientanda de doutorado que trabalha com a noção de governo eletrônico da população, todos conectados, porque o governo e a condução das condutas passam por essa condução eletrônica. Ela vai mostrar o quê? Diferentes momentos da história brasileira, começando no início na metade, meados dos anos 1990, na última década, né, do século 20, programas são incentivados, são colocados na população, primeiro, para alfabetizar tecnologicamente os professores, de todas as escolas, inclusive das universidades. Os professores foram formados, capacitados para operar com a tecnologia. Até então, e ainda temos alguma situação assim no Brasil, muitas escolas tinham um único computador, que é o da secretaria, que faz a administração. Hoje, a disseminação, os laboratórios, eles se ampliam e essa faz parte, a tecnologia faz parte de um recurso das escolas e das universidades. Após alfabetizar os professores, uma segunda ação foi feita. A disseminação dos computadores, ou seja, todo aluno da escola ganha um computador. Esse é um programa em andamento, onde os alunos levam para casa um computador. No Brasil, como temos alguns problemas sociais e econômicos bastante sérios, essa é uma questão encaminhada de diferentes formas em diferentes regiões. Porque muitas vezes, quando os alunos levam seu computador para casa, no outro dia ele retorna para a escola sem computador, porque ele vende. Ele vende ou ele é roubado. Então, esse é um investimento de educação na população para que esses alunos possam conviver com a tecnologia sem que seja, então, um objeto de desejo de outros, certo? Com isso, o que acontece? Os professores alfabetizados na tecnologia, os alunos com computadores na escola, eles estão exigindo outras práticas pedagógicas na sala de aula. Não se trata de ter um computador para fazer um caderno eletrônico, mas de conviver com a internet constantemente, desafiando o professor a conduzir o ensino e a aprendizagem daqueles alunos.
O deslocamento de práticas de ensino disciplinar voltadas para o corpo, para o conhecimento, para práticas de ensino por competências, voltadas para o aprender a aprender. Este é um outro desafio que o país enfrenta na atualidade. E um desafio encarado pelo governo federal. Ou seja, tivemos um período no Brasil de forte incentivo ao aprendizado do conhecimento. O que nós falamos de pedagogias tradicionais se criaram dentro desse cenário, privilegiando o conteúdo do que o conhecimento e a construção de saberes. Houve um deslocamento muito forte com a entrada, sim, uma prática calcada em discursos neoliberais, liberais, de um deslocamento dessa noção de conhecimento aprofundado, constituindo aquele sujeito e fornecendo para ele condição de negociação, para uma noção de competência. É preciso ter jogo de cintura, interpretar. Jogo de cintura fica difícil de entender, né? Mas, como se diz, um jeito, nós falamos no Brasil, um jeito brasileiro, que é tentar encontrar uma forma, sair, tentar se preparar, negociar de várias maneiras. É mais importante ter condições de fazer esses jogos de relações, de articulação com pessoas, do que necessariamente ter conhecimento para poder promover e se educar. Então, nesse sentido, o aprender a aprender, ele está muito mais voltado para as competências do indivíduo de se relacionar com o outro, de negociar com o outro, do que necessariamente competência de conhecimento. Onde é que está o desafio do Brasil? Como unir essas duas partes? Como voltar para a formação de uma escola mais forte, uma formação mais forte? Porque a competência de conhecimento na escola, formada na escola, facilita para que nos pós-graduações tenhamos mestrandos e doutorandos mais qualificados. Hoje há como uma prática, sim, que vem com o neoliberalismo, mas não quero amaldiçoar o neoliberalismo, né? Vem como uma prática neoliberal o não atravancamento, o não trancar os fluxos, o não impedir que os fluxos aconteçam. Ou seja, um aluno que entra na escola com 6 anos, ele termina, de preferência, um pré-grado aos 21, 22 anos e entra no mestrado e num doutorado. O mestrado durante 2 anos e um doutorado durante 4 anos. Que não se tenha um doutorando para toda a vida. Como cada vez mais o país investe na entrada e na saída dos fluxos das pessoas, para que não impeça o desenvolvimento e o caminho daqueles outros que chegam. Então, todo aluno de mestrado e de doutorado que recebe uma beca, uma bolsa brasileira, ele assume um compromisso com a nação de fazer a sua formação em 2 anos, no caso do mestrado, em 4 anos, no caso de doutorado. Um pouco diferente são aqueles alunos que não possuem essa beca. Mas os programas de pós-graduação, eles tendem a fazer uma política para que todos façam a sua formação neste tempo. Para garantir a qualidade dessa formação, é fundamental investimentos na escola. Porque um aluno que entra fraco no mestrado e no doutorado, ele não consegue, durante um curto tempo, fazer uma formação mais qualificada. Então, a tendência é que todo o sistema de ensino trabalhe para que no final tenhamos um investigador, um profissional competente. Necessidade de avaliação de larga escala. É um outro aspecto que pinta o cenário da educação brasileira. Hoje nós somos muito pautados pelas investigações, pelas estatísticas, pelos rankings. Então, muitas vezes, essa é uma crítica que se faz hoje no conjunto das políticas brasileiras, que muitas vezes nós privilegiamos as estatísticas
e dizemos que aí está colocada a materialidade da qualidade da educação e não olhamos para os processos de ensino e aprendizagem. Essa é uma crítica muito forte que se faz hoje no Brasil ao sistema de avaliação. Qualidade do ensino medida estatisticamente, que está vinculada à anterior com a necessidade de avaliações de larga escala. Algo interessante acontece hoje no sistema de ensino brasileiro, que é o quê? As instituições, a mídia principalmente, grandes instituições globais de telecomunicação, elas têm cobrado da escola o porquê eles não educam com melhor qualidade os seus alunos. E a pergunta, para que enviamos as crianças à escola, ela tem sido feita da sociedade para dentro da escola. Isso por quê? Porque estatisticamente tem sido publicado os dados, os rankings de desempenho das avaliações das crianças do ensino médio, do ensino básico na mídia. A pós-graduação no Brasil, o significado do estrito sensu no Brasil é praticamente definido pela visão oficial da CAPES, que eu já apresentei para vocês e que deixei o site para que vocês possam conhecê-lo. O que significa isso? Toda a regulação do pós-graduação no Brasil é feita pela CAPES. Isso implica que todo o planejamento das instituições, o planejamento dos pós-graduações no Brasil, seja feito de forma alinhado com as diretrizes desta agência. O modelo CAPES de avaliação se caracteriza por um conjunto de procedimentos de regulação, controle e acreditação próprios de agências oficiais de fomento, que distribuem, conforme a avaliação de produtividade e de qualidade de investimentos feitos pelos programas de pós-graduação, os recursos que dispõem, os recursos financeiros que dispõem. Então, hoje, todos os programas de pós-graduação, no final de cada ano letivo, precisa fazer um relatório do que fez durante o ano. Programas que são avaliados, programas que possuem mestrado e doutorado, que são avaliados com conceito até 7. Então, programas que possuem esses conceitos precisam ter uma produção anual per capita. Ou seja, não basta uma média de produção do programa. Todos devem ter produção anual em periódicos A1, A2, no máximo B1. B2, B3 já não contam para as avaliações do pós-graduação 5 e 6 e 7 no país. Programas que possuem só mestrado, eles não são avaliados até o 7. O máximo da avaliação é até 5. Então, também, quanto mais próximo dessa avaliação ficam, mais exigência da CAPES sobre cada investigador acontece. Então, hoje, isso para nós é interessante, não é ruim, porque tem colocado um compromisso nos investigadores de dar um retorno social do investimento feito nas pesquisas, nos seus trabalhos, na sua inserção regional. Ele precisa dar um retorno escrito para a comunidade. Mas, além disso, para a comunidade científica e também local. Mas, além disso, nós temos um problema. Se isso é bom, isso também é ruim, muitas vezes. Porque o que acontece? Nós temos hoje no Brasil uma média de orientações por investigador de 10 orientandos por investigador. Isso é bastante no campo das humanidades, no campo da educação, porque nós sabemos quem vem desse campo, o quanto é demorado fazer o laboratório da construção do conhecimento, que é preciso ter tempo para pensar o próprio pensamento. Num conjunto de 8 a 10 orientações, que é um número máximo indicado pela CAPES, é muito complicado, porque aquele aluno que não tem essa tradição, que não vem formado nessa cultura, ele demanda do seu orientador muito mais tempo para dirigir a sua tese. Então, o que acontece? Soma toda a pressão do tempo, da produção, das demandas sociais, das demandas comunitárias e da investigação. Geralmente, nós temos professores
pesquisadores, todo o investigador no Brasil precisa dar aula na graduação, precisa dar aula no pré-grado. Não pode se ter, a não ser que se justifique que o investigador, para um investigador não ter aula na graduação, é preciso justificar para a CAPES. Então, num programa que existe 17, 20 professores, todos os 20 devem estar na sala de aula na graduação ou com projetos na graduação. Aquele que não tem, é preciso justificar. Por quê? Ou ele tem alguma coordenação, ou ele tem a direção de algum periódico, ou ele tem algum projeto muito grande vinculado ao Ministério da Educação, ao CNPq, ou CNPq para vocês. Só assim se justifica, então, a não entrada dele na graduação. A pós-graduação mostra um deslocamento de ênfase de uma autonomia de gestão para uma heteronomia definida pelos pares. E aqui eu gostaria de marcar muito fortemente, porque existe uma crítica da população, da academia brasileira, dos investigadores brasileiros, às cobranças feitas pela CAPES, certo? Mas o que acontece? Essa CAPES não é alguém amaldiçoado, alguém que está tramando contra os investigadores. A CAPES é constituída pelos próprios investigadores. São os pares que criam as regras, são os pares que criam as normas e as políticas de avaliação. Hoje, os pares que possuem mais força dentro da CAPES, eles vêm das áreas de ciência e tecnologia. Eles não vêm das áreas de humanidades, embora tenham representantes, mas que politicamente nem sempre conseguem ter força para negociar com as outras áreas. O que acontece? Todas as regras que se criam para ciências e tecnologias, para publicação de papers, que são resultado de pesquisas, mas papers que circulam com 3, 4, 5 páginas de uma explicitação mais técnica, é cobrada da mesma forma para a educação e para as humanidades. Então, o que acontece hoje? Os pesquisadores, eles estão numa corrida para publicação e para exposição dessa publicação naquilo que nós chamamos currículo Lattes. O currículo Lattes é uma invenção colocada pelo CNPq para que os pesquisadores possam colocar, expor ali a sua produção individualmente. Então, as avaliações são feitas de programas, mas também de pesquisadores, através da atualização permanente do currículo Lattes. Se nós tivéssemos aqui uma conexão, poderia mostrar para vocês, no final de cada currículo Lattes, de cada investigador brasileiro, há gráficos de produção, para que o próprio pesquisador possa fazer a gestão da sua vida produtiva. O que significa isso? Eu, Maura, posso olhar o que eu produzi nos últimos 3 anos, que para o meu programa de pós-graduação, que é um programa avaliado como 6 na CAPES, o máximo é o 7, então ele está uma boa avaliação. Eu tenho que manter uma certa produção sem muita oscilação dentro do meu currículo Lattes. Então eu posso ir lá e olhar os meus gráficos e a minha produção. Além disso, eu posso fazer um comparativo nos anos onde eu produzi mais, produzi menos, qual é a minha inserção maior internacional, nacional, em que tipo de publicação, periódicos, livros. Todo pesquisador consegue fazer a regulação de si, a regulamentação e a regulamentação de si. Cada vez mais assistimos via agências de fomento, mas principalmente pela CAPES, a necessidade de internacionalização do que produzimos no Brasil. Decorrente desta e de outras ações, assistimos a uma espécie de corrida para a participação em rankings mundiais de publicações científicas. Provavelmente, vocês devem ter observado que o português brasileiro, né, a língua brasileira, o português brasileiro, tem sido mais frequente nos países por onde nós andamos. Até bem pouco tempo atrás, ninguém ouvia português, por exemplo, em outros países da América Latina. Era uma língua completamente estranha para as pessoas. Por quê? Porque não existia um incentivo maior de participação dos investigadores em outros países, tanto da América Latina quanto da Europa, enfim. Hoje nós temos incentivos bastante fortes.
Por exemplo, nós tivemos agora, na semana passada, aqui na Colômbia, em Bogotá, o colóquio latino-americano de biopolítica. O número de brasileiros que submeteram trabalhos para serem avaliados e que apresentaram seus trabalhos foi muito grande. E isso tem acontecido de uma forma homogênea em diferentes países. Então, isso vem decorrente das políticas de internacionalização e de inscrição do que se produz no Brasil no contexto mundial. Isso é uma produção dos últimos, principalmente dos últimos 2 governos. A crescente importância que tem se dado a metas de produção tem acarretado impactos nos programas de pós-graduação brasileiros. Exemplo, competição entre programas de pós-graduação. Isso, como eu dizia para vocês, é bom, mas é ruim. Sim? Não dá para dizer que tudo é bom, nem que tudo é ruim. A competição entre os programas tem sido bastante perversa com os investigadores que tocam esses programas. Por quê? Por exemplo, eu integro um programa de pós-graduação que tem uma boa avaliação. Para esse programa se manter na avaliação que possui, ele não basta atingir uma média de produção. Ele tem que ser constantemente incentivado para ampliar a produção. Por quê? Outros programas menores, eles estão correndo para que eles possam atingir metas de produção. E quando eles atingirem a mesma meta desses programas que estão com avaliação 5, 6, estes programas ou sobem ou descem. Não tem lugar para todos. A lógica competitiva tem marcado a vida cotidiana dos pesquisadores e os programas de pós-graduação. Maior circulação de professores e pesquisadores no Brasil e no exterior. Para nós é uma grande meta fazer a circulação de investigadores dentro do próprio país, porque já é um desafio bastante grande um pesquisador, um investigador do Sul, chegar até o Nordeste brasileiro, ao Norte brasileiro. Difusão de línguas estrangeiras com destaque para o inglês. O Brasil não fala inglês. Então, esta é uma meta que se tem. Eu acredito que essa não seja uma realidade brasileira, mas uma realidade da América Latina. Então, cada vez mais os programas são chamados a desenvolverem seminários totalmente em inglês. Assim como nas aulas da pré-grado, de graduação, também existem hoje cada vez mais, compondo os currículos dos cursos, disciplinas totalmente em inglês. Aumento da produtividade, em destaque os periódicos avaliados pela CAPES como sendo A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C. Aqui nós temos uma escala de avaliação. Os programas que almejam atingir melhores avaliações, eles devem ter produção até B1, no máximo B2 se for de alunos. Os programas que não almejam atingir tal produção, eles podem sim ter outras avaliações. Muitas vezes o que nós fizemos nesses programas mais bem avaliados, mantemos as produções A1 até B1, mas também mantemos as produções B3, B4 e outras. Por quê? Geralmente as produções A e B1 circulam nos periódicos. Os periódicos têm uma circulação restrita, a comunidades restritas, enquanto que as demais produções, que se veem em livros, por coletânea de artigos, produções locais, elas têm uma ampla circulação dentro das escolas e uma ampla circulação dentro dos movimentos sociais. Então, hoje nós tentamos sim fazer um equilíbrio entre esses diferentes tipos de produção. Aqui só um exemplo que eu trouxe, peguei de um currículo aleatório no Lattes. Do lado haveria um gráfico, mas eu não consegui trazer de lá para cá, para vocês terem uma ideia como que aparece no final do currículo Lattes de cada professor a sua produção. Este professor, possui 53 artigos publicados, total de artigos com citações na Web Science 0, no Scopus 7. Soma das citações 11 com Scopus, que seria uma forma de avaliação. Média de citações 1,57. Índice H 2
na Scopus. Então aqui vocês têm uma ideia de como esse pesquisador, que não é jovem, para atingir essas médias é um pesquisador sênior, ele se coloca dentro da CAPES. Então hoje, quando nós fizemos as avaliações dos programas, nós temos que trazer gráficos como esse para dentro dos relatórios dos programas. Então se contabiliza ações coletivas e individuais. Isso é uma coisa positiva que essas formas de fomento possibilitam. Por exemplo, assim como nós fortalecemos cada indivíduo com a sua produção, nós também precisamos fortalecer o coletivo de professores. Porque um programa que não olha para o coletivo não mantém a produção individual. Existe um ditado no Brasil que diz o seguinte: todos precisam carregar o piano. Não basta alguns trabalharem e outros produzirem. Todos precisam produzir. Para que todos produzam, todos devem trabalhar juntos. Programas mais orgânicos, que têm um coletivo mais forte, se destacam nessas avaliações. Programas onde tem muitos indivíduos trabalhando muito solitariamente, enfraquecem nas avaliações. Currículo Lattes, Homo Lattes. Essa é uma brincadeira. Tem circulado no Brasil hoje, por e-mail, a noção de Homo Lattes. Há muitas críticas de pesquisadores brasileiros a essa produtividade, esse produtivismo no campo das humanas e da educação particularmente. Então, pesquisadores sêniores que têm um nível de produção alto, são esses que têm puxado a reclamação e as lutas contra o produtivismo na área da educação. E tem circulado um e-mail com um texto de um investigador, não vou recordar agora quem foi que inventou o Homo Lattes, mas ele diz que nós estamos nos tornando Homo Lattes, ou seja, regulados pelo próprio currículo. Por meio de práticas de subjetivação distintas, os indivíduos são conduzidos a se tornarem sujeitos que se definem e se regulam de acordo com normas acadêmicas, científicas e de mercado. Cada vez mais implicada no produtivismo acadêmico está a lógica de mercado. E isso é bastante perverso com o sistema de pós-graduação no Brasil. Cada vez mais empreendedores, os acadêmicos articulam em si a retórica, a capacidade / competência técnica de condução dos outros e de si mesmos e da enunciação da verdade. O que eu quero dizer aqui? Com esse elogio, esse incentivo ao produtivismo, nós temos gerados subprodutos. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil um pesquisador com tamanha produtividade que temos que dar conta no campo das humanidades, que exige tempo para pensar o próprio pensamento, exige tempo de dedicação e aprofundamento das discussões, consiga ter produtos de qualidade em um ano, na mesma proporção de publicação que ele precisa atender. Ou seja, um produto bom no campo da educação e das humanidades exige tempo para produção. Eu não posso fazer produção em escala. Então, o que nós acabamos vendo? Muitos artigos se repetem em diferentes periódicos. Muitos artigos trazem a mesma questão de anos. Muitas pesquisas se repetem com pequenas diferenças de abordagem. A produção do conhecimento fica fragilizada diante de tamanho produtivismo. Essa é uma das críticas que se faz a esse sistema. E por isso que esse pesquisador que precisa produzir tanto para dar conta, para atingir as metas de produtividade exigidas pela CAPES, ele acaba determinando verdades e tendo pouco tempo para pensar o que diz. Essa formação desse sujeito empreendedor, esse sujeito empreendedor do currículo ou do Homo Lattes, que empreende sobre si mesmo tamanha energia para se manter nos rankings, acaba formando também alguém que tem o mesmo perfil. Então, qual é a realidade hoje dos alunos de pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado? Quando eles compõem um programa 6 e isso traz muitos alunos para a universidade, de acordo com a avaliação que esses programas possuem, estes alunos desde o início são conduzidos a incorporar a mesma lógica. Porque um programa 6 e um programa 7,
Os alunos são parceiros, são integrantes de uma mesma lógica, ou seja, se os professores devem produzir, os alunos também devem produzir. Em outras áreas é muito comum nós encontrarmos artigos em periódicos com 5, 6, 7 pesquisadores. Quer dizer, tem o chefe de um grupo, o coordenador de um grupo e todos os mestres e doutorandos naquele grupo. No campo da educação, isso não é bem visto. Como se produz conhecimento e se escreve um texto com tantas mãos? Essa é uma questão que hoje se discute no Brasil. E que se tenta se recolocar, tenta se rever, se reavaliar o sistema. E o que se vê? Para poder se igualar e para poder se manter nos rankings de produção, muitos grupos no campo das humanidades têm feito a mesma prática. Ou seja, cada vez um ocupa o lugar de primeiro autor e coloca o nome de outros autores abaixo. Não necessariamente estes autores contribuem com aquela produção. Volta só um pouquinho, por favor. Então, o sujeito empreendedor forja a ligação entre as formas pelas quais somos governados e as formas pelas quais deveríamos nos governar. Cada vez mais, nós, pesquisadores, nos pegamos pensando na nossa produção. O que tem para esse ano? Para esse ano eu não tenho nada. O que eu vou ter para o ano que vem? Então, nós vivemos naquela angústia de perseguição da produção anual. Conforme Nicolas Rose, que esteve aqui na Colômbia conosco durante a semana passada no evento de biopolítica, o empreendedorismo, nesse sentido, refere-se a uma série de regras para a conduta da existência diária de uma pessoa. Energia, iniciativa, ambição, cálculo e responsabilidade pessoa. O self-empreendedor fará da sua vida um empreendimento, procurando maximizar seu próprio capital humano, projetando seu futuro e buscando se moldar a fim de se tornar aquilo que deseja ser. É tamanha a incorporação desta lógica que nós muitas vezes somos incapazes de manter a crítica, porque nós incorporamos a lógica. Nós somos o próprio Homo Lattes. Não é uma realidade que está fora de mim, não é uma realidade que eu possa fugir e dizer não vou pertencer. Muitos professores hoje no Brasil que se colocam contra essa lógica, eles se colocam também fora dos programas de pós-graduação. Independentemente da universidade pública ou privada, a lógica é a mesma. Não há mais distinção de público e privado. Esse self-empreendedor que eu estou chamando, muito ancorado no Nicolas Rose, abriga um ser ativo. Um pouco disso a tese do Carlos Nogueira nos mostra. Esse sujeito sempre ativo, ou seja, não existe alguém que recebe isso sem estar produzido ativamente nessa lógica. Capaz de modificar-se e de se automobilizar pelo desejo de ser na academia, um Homo Lattes. Ele tanto calcula suas condições quanto age sobre si mesmo, a fim de se autoaprimorar constantemente. Em outras palavras, um self-empreendedor designa uma forma de governo baseado nas maneiras pelas quais as pessoas governam a si mesmas. Um governo eficiente é aquele que faz com que o peixe que está dentro do aquário não perceba que existe o lado de fora. Esse Homo Lattes, portanto, para finalizar, é esse sujeito ativo, portanto, ninguém é vítima deste sistema, nós incorporamos e fizemos esse sistema, são os pares que criam essas regras, não são outros. Age sobre esse ser ativo, age sobre si e sobre os outros, pois o investigador não está dissociado do professor nas universidades brasileiras. Nós ensinamos o outro. O que eu quis fazer uma diferença fundamental? Professor e investigador. No caso do Brasil, todo investigador é um professor. Com raríssimas exceções em alguns institutos na área da ciência,
Nós temos alguns investigadores que não são professores, mas de uma forma geral, no Brasil, só se pode ser investigador se for professor, que está vinculado à universidade. Com essa lógica incorporada, nós formamos seguidores ativos, porque eles desejam ser como aquele que já está lá. Produtivo academicamente, articulado nacional e internacionalmente. Seja uma referência, não basta eu produzir, eu tenho que ser citada pelos outros. Se vocês recordam, naquele quadro que eu retirei de um professor do seu currículo Lattes, existe quantas vezes ele foi citado por outros autores. Ele é calculador, e esse calculador é fundamental nessa lógica. Por quê? Como eu sou uma pesquisadora de um programa, e esse meu programa precisa manter a nota, porque está relacionado a isso, todas as becas que recebemos, os incentivos de internacionalização, eu preciso calcular. Embora muitas vezes, talvez, um artigo que eu tenha escrito seja muito mais lido num periódico B5, eu não posso publicar só num B5. Mesmo sendo menos lido, eu tenho que publicar num periódico A1 ou A2. Reprodutor de conhecimentos, o que eu quero dizer aqui é que tem muito pouco tempo para fazer criação e se reproduz muito. Normativo, empreendedor, um sujeito, sociedade anônima, SA. Sujeito empresário de si mesmo. Com isso, eu não quero deixar a ideia de que sou contra a avaliação, de jeito nenhum. Acredito que a avaliação é uma potência que nós temos para conseguir qualificar as nossas ações nos programas de pós-graduação e nas universidades. Eu defendo as avaliações. Defendo as avaliações, mas sou contra o produtivismo. E é isso que eu gostaria de deixar bem marcado, dizendo que apoio a CAPES, creio que a CAPES tem prestado um serviço para o Brasil inigualável, ímpar. Nós realmente, com essa inserção da CAPES, passamos a circular e melhorar a qualidade daquilo que nós fizemos. Isso realmente acontece na Universidade Brasileira. Temos mais qualidade, temos mais pessoas participando, somos uma sociedade mais inclusiva nesse sentido, mas ainda temos que qualificar muito os nossos processos. E como é que se qualifica nossos processos? Tendo espaços como este e outros onde nós somos capazes de nos ouvir, para que experiências diferentes contribuam para que a gente faça políticas também diferentes. E é nesse sentido que eu quero deixar a minha marca nessa fala, de dizer, não sou contra as políticas de avaliação, aos processos de avaliação, mas muitas vezes queremos ser avaliados de outras formas. Muito obrigada.